Tem pastores aqui em Pernambuco que tem fazenda, mansões, mais mansões, carros importados. Toda a família está rica. Filho com cobertura. Luxando. Com dízimo. Está no vídeo, já tem desse canal falando sobre isso. O livro de Malaquias foi exclusivamente para os judeus, para eles voltarem ao primeiro amor. Mas será que existiam outras nações? Porque o que a gente sabe, o que nos ensina, é que Deus era exclusivamente de Israel. Israel era propriedade particular de Deus. Não discordo. Mas o teu pastor te falou que existiam muitas nações que adoravam a Deus, que prestava culto, fazia holocausto, ofertas. Ah, teu pastor não te falou isso não. Por que será que ele não falou? Será que isso está escrito na Bíblia? O livro de Malaquias traz as diretrizes para os levitas cuidar do povo e também do sacerdócio, de tudo que for de Deus. Mas vamos ver como era que eles ofereciam as coisas ao Senhor. Olha aqui o que era que eles ofereciam. Isso estamos falando do capítulo 1 de Malaquias. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Veja que aqui Deus está repreendendo eles, porque eles ofereceram pães imundo, ou seja, estragado, sujo, mofado. Será que era assim? Será que Deus quis dizer isso? Então veja como é que estavam os levitas logo no início do livro de Malaquias. Totalmente desviados da presença de Deus. Eles não ligavam mais para a santidade. E isso era a nação toda, bem dizer. Será que era a nação toda? Porque se os levitas, eles eram responsáveis pela paz espiritual do povo, eles estavam assim. Então mostra que o povo estava todo fora da presença de Deus. Até os sacerdotes, que eram eles que ofereciam sacrifício para Deus. Então vocês já viram aqui como era que os levitas, ou seja, os sacerdotes daquela época, do primeiro capítulo de Malaquias, estavam. Deus rejeitou aquela oferta, aquela mesa de pães. Mas será que existia outras nações adorando Deus? Vamos ver? Malaquias, capítulo 1 e o versículo 11. Está no mesmo capítulo, no início do livro de Malaquias. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. É o próprio Deus dizendo isso, gente. Deus não é exclusivamente de Israel, não, gente. Pessoal, existia inúmeras nações adorando Deus naquela época. Ah, mas eles não te falaram ainda, né? Às vezes a gente está lendo um texto bíblico e não se atenta para o que o versículo está dizendo. Grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras.
Como foi que os levitas, os sacerdotes entregaram? Imundo. Mas aqui Deus disse que era pura, limpa e agradável a Deus essa oferta. São trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, dizia o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versículo 11. E agora, Israel era exclusividade, o Deus de Israel era exclusividade para Israel? Não era. Apenas os líderes não falam a verdade. Acredito que muitos não sabiam disso. Porque não se fala, é escondido. Os líderes religiosos da atualidade, eles só se preocupam mais com aqueles textos que vai prender você, que vai escravizar a sua mente, que vai dominar você, fazer medo a você, para você nem sequer visitar outra igreja. E para você entregar o dízimo. Dízimo nunca foi ordenança para os gentios. Você é judeu? E por que está entregando o dízimo? Ah, irmão, eu cumpro a Bíblia. Eu sou dizimista e eu cumpro a Bíblia. Cumpra, meu irmão. Vá no Ceasa, aqui em Pernambuco, em outros estados são outros nomes, Centro de Distribuição de Alimentos. Vá no Ceasa, pegue o seu dízimo, compre todos de frutas e verduras. Leve e entregue a seu pastor. Você vai estar sim cumprindo a Bíblia, mesmo sem ser para você a obrigação do dízimo. Entenderam, dizimistas? Pega o seu dízimo, o valor, digamos, R$200. Vai no Ceasa, no caso aqui em Pernambuco, e outros estados, cada um o seu. Compre alimentos. Em vez do Ceasa aqui, o irmão pode também ir no mercado fazer uma cesta básica com o dízimo dele e entregar ao pastor. Olha aqui, pastor, meu dízimo. Se ele for um homem de Deus, ele vai receber. Se ele for um mercenário, ele vai te enganar, mostrando os versículos isolados. Entenderam como é hoje esses pastores? Lembrando que tem pastores que vale a pena você entregar o seu dízimo. Porque ele vai aplicar aonde está aquela necessidade. Aqui em Pernambuco, manda buscar os dízimos principais dos idosos. É uma fonte certa. Mas se esse idoso precisar de uma caixa de medicamento, de uma cesta básica, nem mande para o tempo central de seu ministério. Que todo ministério tem um tempo central. Então, meus irmãos, não entregue os seus dízimos a esses pastores que pegam os seus recursos e luxam, compra carros importados, como aqui tem um na mídia famoso, presidente de uma grande convenção, desfilando no carro de 1.300.000. 1 milhão! Quantos aposentados não foram precisos para entregar esse 1.300.000 a ele? Para ele comprar aquele carrinho para desfilar. Pois é, meus amados, não entregue os seus dízimos se o seu pastor não prestar contas. Se o seu pastor é um homem honesto, ele presta conta. Aqui em Pernambuco tem um ministério que se pronunciou, que está prestando contas aos seus dizimistas e ofertantes. Pois é, meus amados, aqui nós vimos que Deus não era exclusivo para Israel, que o livro de Malaquias traz ordenanças para que aquele povo volte a adorar Deus como antes do cativeiro, e que aqueles que nasceram no cativeiro, eles iriam aprender mais sobre o Deus dos seus pais, pois naquela época de Malaquias o templo já estava sendo utilizado para fazer culto para Deus, porque já tinha sido restaurado. Pois é, meus amados, aqui nós vimos sobre o livro de Malaquias,
Esse é o primeiro vídeo falando do livro de Malaquias, mas sobre o dízimo, esse é o quarto vídeo. Estão todos nesse canal. E que vocês, se puderem, compartilhe, curta, se inscreva no canal. E que, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, deixe nos comentários. Pois é, fique toda a santa paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo.